Ó, aqui está o Blender aberto, tá? E aqui eu tô com o AutoCAD aberto. Eu editei meu terreno e ele salvou automaticamente no formato DWG. Eu vou precisar voltar ele para o formato DXF. Esse vai ser um passo a mais. E no Blender, eu vou ter que ir aqui. Eu não tenho aqui ainda como importar um DXF com o Blender recém-instalado. Então eu tenho que instalar alguns plugins para isso aqui funcionar. O primeiro é bem fácil. Eu vou aqui em Editar, Preferências. Aqui eu vou em Get Extensions. Ó. Antes disso aqui, eu acho que vale a pena, ó, aqui em Navigation, marcar esse Zoom to Mouse Position. Isso aqui melhora muito o funcionamento do zoom no Blender, tá? Tá aqui isso aqui marcado, eu vou em Get Extension, e aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é habilitar o acesso online. Ele vai checar e vai habilitar o acesso ao repositório de plugins online, tá? Aqui eu vou digitar DXF e ele vai ter aqui um importador e um exportador DXF. Eu posso instalar os dois, tá? Eu vou usar o importador. Aqui ele vai baixar o plugin e vai instalar. E depois eu posso instalar o exportador do plugin do DXF também, tá? Ok, estão instalados. Agora quando eu for aqui em importar, ó, eu vou ter a opção AutoCAD DXF, tá? Aqui para poder importar. Bom, rapidinho na interface do Blender, eu dou zoom com a posição do mouse, e o Zoom to Mouse Position ajuda a controlar melhor esse zoom. Aqui do lado eu vou ter as coleções da cena, que é o equivalente aos layers, tá? Mais ou menos aqui desse objeto, só que ele me mostra todos os objetos. Eu vou selecionar todos os meus objetos aqui, simplesmente estando com o mouse nessa região, apertando a tecla A e apertando a tecla Delete, depois ele vai apagar tudo. Vou ficar com a cena do zero e vou importar o meu arquivo DXF, tá? Aqui, as edições que eu fiz de mover o terreno para a região mais central da tela, etc., eles foram salvos em DWG. Eu vou ter que salvar ele de novo em DXF. Então, eu venho aqui no Azinho, eu vou em salvar como, em Save As, aqui, clicar mesmo. Ele vai aparecer minhas opções de salvar. Eu vou trocar isso daqui para DXF e eu vou escolher esse DXF aqui, ó, da versão 13, 2013 do AutoCAD. Às vezes ele não funciona com a versão mais atual, mas essa daqui eu já testei, ele funciona. Aqui tem meus testes de terreno. Eu vou botar aqui um V01 para deixar esse aqui manter o arquivo original que eu baixei e deixar aqui uma versão 01 no final do terreno. Nomeei ele assim, tá? Nomeio como acharem que der. Ok, boa tarde. Aqui, ó, eu vou agora importar o meu terreno. Import. A primeira coisa é recomendável salvar o arquivo do Blender, tá? Eu vou aqui em Save As e vou para aquela mesma pasta que a gente está salvando tudo. Em P. É esta aqui. Eu já tenho essas pastas. Vou criar uma nova pasta. Para eu criar uma nova pasta aqui, eu tenho que clicar nesse ícone, ó, daqui do navegador do Blender, e vou escrever Blender. O Blender tem essa peculiaridade, e aqui eu vou botar o nome terreno no arquivo, certo? O Blender tem essa peculiaridade que quando você vai abrir e salvar arquivos, ele tem um navegador de arquivos dele, ele não tem um navegador do sistema do Windows. Aqui eu já vou importar. Vou escolher a opção DXF, está aberto aqui, e vou navegar até a minha pasta dos DXFs e vou pegar aquele V1 que eu salvei, tá? Ele vai me dar
Eu posso optar aqui por salvar numa nova coleção. Ele vai criar uma coleção ali para mim, isso vai facilitar algumas coisas. Aqui eu acho que eu posso. Bom, luz eu não tenho para importar. O tipo de coordenadas é euclidiano, ok. A unidade vai ser ponto 1, ok. Importação. Eu poderia colocar o georreferenciamento nele aqui, mas por enquanto não importa. Pronto, meu arquivo chegou aqui, tá? É um arquivo grande. Cada layer ele é importado como um objeto Blender, um objeto do Blender aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter que fazer. Esse aqui é o meu layer. Eu clicando aqui, ele é importado como esse objeto, que é um objeto do tipo curvas. Eu vou ter que elaborar isso daqui um pouco mais, tá? Mas basicamente é essa a importação. Para criar o terreno tem alguns passos que tá aqui no material da disciplina, tá? Eu tô aqui. Eu não salvei isso aqui não. Vamos aqui. Ok, aqui em atividades. Eu tenho um material adicional de Blender que tem um link também. Esse aqui é o de ArchiCAD, tá? Então, trocado esses links, o do ArchiCAD tá sem material. Ok. Isso daqui tá errado. Eu vou corrigir esse link aqui do Blender, tá? Mas vamos para lá. Eu vou procurar esse material do Blender e coloco o link lá corrigido. Tá aqui. Aqui. Blender. Esse é o material que eu estou falando, tá? Aqui tem um plugin que chama BlenderGIS, que é o que vai fazer a gente, que vai possibilitar a gente modelar um terreno no Blender de maneira mais fácil, tá? Então eu tenho aqui a orientação de instalação dele. Eu tenho que ir nesse link aqui chamado BlenderGIS. Vou abrir ele aqui em uma nova guia. Esse link está aqui. É uma página de um site que chama GitHub. E aqui ele vai ter releases, ó, lançamentos. O último foi em dezembro do ano passado. Então, esse daqui eu tenho que baixar. Esse primeiro aqui, esse latest, ó, eu vou baixar ele como um arquivo zip, tá? Ok. Vou salvar em qualquer lugar da tela e vou instalar o arquivo do Blender. Isso daqui está um pouquinho diferente. Essa primeira parte aqui está igual. E aqui é isso daqui mesmo. Eu tenho que ir no Install from Disk e nessa parte aqui de add-ons, ó, eu vou em Preference, Edit, depois de Preferences. Depois ele está me dizendo aqui add-ons. E aqui do lado eu tenho um botão de instalar um guia baixado. Vou até a pasta que eu baixei. Pego aqui o meu arquivo e ponho aqui Install from Disk. E ele vai instalar e habilitar o meu plugin do BlenderGIS. Está aqui, ó. Certinho. Ok. Aqui apareceu do lado, ó. Aqui aparece essa aba aqui do BlenderGIS, tá? A minha opção de geração de terreno é essa de cá. É criar uma triangulação Delaunay, tá? É essa daqui. Só que antes de fazer a triangulação, eu tenho que clicar aqui selecionar aqui meu layer, né, meu objeto. Isso aqui é um objeto do Blender, era um layer do AutoCAD. Mas eu selecionei aqui meu layer de 3D. Clico com o botão direito. E aqui eu tenho a opção Convert to. E eu vou ter que converter ele para uma mesh, tá? Ele atualmente é um layer de curvas. Eu tenho que converter para um mesh. Eu vou clicar aqui. Ele vai converter. A gente sabe que ele está convertido, ó, porque ele está com esse símbolo aqui. Opcionalmente, você pode clicar aqui nessa opção que aparece aqui embaixo
botar um Keep Original, ele vai manter a importação como curvas e vai ter a de Mesh, mas não é necessário, tá? Ele já converteu aqui para mim. E aqui eu posso chegar aqui no GIS, essa parte aqui de Mesh, e criar uma triangulação baseado nesse layer daqui. Está aqui criada a triangulação. Ela dá até menos erro do que a do... Deu, nesse caso, menos erro do que a do Revit. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, tá? Às vezes tem uma qualidade maior ou menor. Isso varia um pouquinho. E meu terreno está criado aqui como uma superfície, tá? Tem alguns passos extra, que aí pode pegar aqui, pode salvar e enviar, mas tem alguns passos esses que são interessantes para criar um terreno como um sólido 3D de fato, tá? E esses passos estão aqui, ó. Blender GIS está aqui, eu tenho a opção de instalação, e eu tenho aqui embaixo modelando o terreno no Blender, que eu preciso do Blender GIS aqui, ó, que é importar o DXF, aqui, opcionalmente, você pode ir em View e fazer essa alteração que está indicada, tá aqui Menu Panel, aba View, está mostrando aqui como é que vai. Aqui eu tive que juntar duas curvas, tá? Dois objetos de curva em um só por causa da base. Isso aqui era a base CK, que é o comando Ctrl J, isso aqui não precisa fazer, tá? Aqui F2 eu renomeei o layer, e aqui eu fui Object Convert to Mesh, é um outro caminho para converter, tá? Bom, aqui é um outro processo que a gente pode exportar, mas aqui eu criei uma curva Delanois e ele está aqui, ó. Depois disso daqui, é nesse passo aqui, ó, mudando para o Edit Mode. Se a gente quiser fazer esses passos, a gente vai seguir esse tutorial daqui para fazer um terreno 3D. Então eu tenho que mudar aqui, ó, do Object Mode para Edit Mode. Aqui eu consigo editar esses elementos daqui, certo? Eu vou mudar essa opção daqui de cima, ó, de ponto para aresta, para ele selecionar as arestas. Tudo seguindo esse passo a passo daqui, ó. Edit Mode, mudei para aresta, tá? Selecionar todas as arestas. Se não tiverem selecionadas, eu posso aqui vir em Select All, ou simplesmente apertar A. E aqui em Select também, ó, eu vou fazer essa sequência daqui, ó. Select, depois que esteja tudo selecionado, primeiro eu tenho que estar todo selecionado, Select, Select Loops e Select Boundary Loop. Isso daqui ele vai selecionar só as bordas do meu desenho, ó. Select, aqui Select Loops, Select Boundary Loops, ó. Eu estou só com a lateral do meu desenho selecionado, ó. E aí eu consigo transformar ele num sólido. Eu vou alguns passos para transformar num sólido, tá? Os passos são os seguintes, ó. Seguindo aqui, tá aqui tudo documentado. Eu vou digitar E de extrude, eu vou apertar a tecla E, depois apertar a tecla Z, e depois eu vou apertar o botão, eu vou clicar com o mouse no lugar que eu quero. O que é isso? Apertei a tecla E, ó, eu estou fazendo um extrude dessas bordas. Estou criando a base. Apertei a tecla Z, ele está linkado no Z. E depois eu clico com o botão esquerdo do mouse para ele ficar no lugar que eu quero, tá? E eu deixo tudo selecionado assim. Senão eu tenho que selecionar tudo de novo e ir ali no Select, Boundary Loops, tal, para fazer essa sequência. Depois disso aqui tem mais um passo, tá? Que é S, Z e 0, tá? Vamos ver o que é isso. Eu apertei a tecla S, eu estou na escala, ó. Eu posso mexer na escala disso daqui. Eu quero a escala só no ponto Z, ó, no eixo Z. E se eu apertar 0, aqui dá Enter, ele alinhou todos as minhas curvas em relação ao ponto Z, tá? Tá tudo agora com o mesmo valor de Z. Ele tá certinho. E tem um último comando para fechar. O último comando é esse de cá, ó. Ok? Você pode ir em Vertex, New Edge from Vertex, ou simplesmente apertar a tecla F, o atalho F, que às vezes é chamado de Fuse, ou de fazer... Eu vou fazer com a tecla F, ó. Apertei F aqui, ele fechou, tá? Agora é só salvar.
Ok? Ele está salvo aqui e ele é esse objeto aqui chamado TIN, tá? É TIN. Eu estou com minhas coisas do terreno todas organizadas aqui, ó, nessa coleção. E essa malha TIN aqui está solta na minha organização de layers. Aqui está feito o terreno também, outra opção para fazer, tá? É uma segunda opção para fazer terreno. Ok?